Nesse vídeo eu quero te mostrar a sequência de procedimentos clínicos envolvidos na técnica de selamento dentinário imediato. Se você não conhece a técnica ou mesmo se já sabe do que se trata, mas quer se aprofundar, ao final desse vídeo eu vou deixar um card para você clicar e assistir a um outro vídeo no qual eu falo dos aspectos mais gerais da técnica. Esse de agora é sobre os aspectos mais práticos. O primeiro passo é o preparo da superfície da dentina. Você remove a restauração antiga, remove eventualmente se houver tecido cariado, e agora é preciso de realizar uma asperização de toda a superfície da dentina exposta com, por exemplo, uma broca carbide em baixa rotação. Essa leve asperização de toda a superfície da dentina, no caso com uma broca carbide, ela tem dois objetivos principais. Um deles é expor uma faixa de dentina sadia, uma dentina livre de contaminantes. E o outro objetivo é reduzir a espessura da smear layer, que é aquela camada de detritos, a camada de esfregaço que se forma sobre a superfície da dentina toda vez que nós a preparamos. E por que isso é importante? Uma smear layer muito espessa pode interferir na efetividade de adesivos, principalmente aqueles que trabalham segundo uma técnica autocondicionante. Se a sua técnica adesiva na sequência for a utilização de um sistema adesivo de condicionamento total, que emprega o ácido fosfórico como passo inicial, então essa asperização com broca carbide já não teria necessidade, porque o ácido vai remover a smear layer de toda forma. Então esse foi o primeiro passo, a exposição de uma dentina sadia, que do inglês nós chamamos de freshly cut dentin, é uma dentina recém-cortada e, portanto, a dentina mais limpa possível e que nós vamos realizar a adesão sobre ela. O próximo passo é a utilização do sistema adesivo sobre toda a superfície da dentina exposta. Nós vamos, portanto, agora formar a camada híbrida, vamos realizar a hibridização da dentina. Como essa hibridização está sendo realizada logo depois do preparo, nós chamamos de uma hibridização imediata ou selamento dentinário imediato. Daí vem o nome da técnica. O adesivo utilizado aqui nessa sequência ilustrativa feita sobre um dente extraído foi um adesivo universal. Existem algumas considerações a fazer em relação a esse tipo de material. Os adesivos universais eles são adesivos simplificados porque possuem o primer e o bond dentro de um mesmo frasco. Isso confere ao produto algumas características importantes. Uma delas é uma grande hidrofilia, possui muita água e uma quantidade grande de solventes. Portanto, a aplicação desse material ao dente deve ser feita de forma mais criteriosa possível. Uma das sugestões é que você faça a aplicação de forma vigorosa, imprimindo uma certa pressão sobre a dentina através do pincel microaplicador. Você apenas pincelar o adesivo sobre a dentina de forma passiva pode ser considerado um erro aqui. Uma outra recomendação, e que talvez você não encontre nas próprias recomendações do fabricante, é aplicar mais de uma camada do material. Você fazendo múltiplas camadas, pelo menos duas, você aumenta a espessura da camada adesiva. Isso não significa deixar o adesivo em excesso, mas aumentar a espessura da camada adesiva pode favorecer a formação de uma camada híbrida mais consistente. Então você faz uma primeira aplicação de forma ativa, esfregando com uma certa força sobre a superfície da dentina, faz uma segunda aplicação e remove todos os excessos. Na próxima imagem, dá para ver muito claramente qual é o aspecto desejado. Uma dentina que apresenta um brilho superficial, mas sem haver excessos, se você não enxerga poças do adesivo. Lembrando que nós estamos aplicando o adesivo somente sobre a dentina que foi preparada. O esmalte aqui não recebe. Claro que vai ser praticamente impossível você tocar somente a dentina com o pincel microaplicador, o adesivo eventualmente vai escorrer até o esmalte, não tem problema. Numa das etapas nós vamos repreparar toda a margem da cavidade para expor o esmalte e tirar o material à base de resina que foi até ele. Essa etapa que você vê na imagem é a etapa de evaporação dos solventes, outro procedimento que é crítico. O procedimento adesivo todo ele é cheio de detalhes que devem ser seguidos à risca. A etapa de evaporação dos solventes é bastante importante. Eu já havia falado que os adesivos simplificados, incluindo os adesivos universais, possuem uma grande quantidade de água e solvente. Água e solvente residuais, logo antes da fotoativação, pode comprometer a qualidade adesiva. Portanto, estenda, inclusive, o tempo de evaporação dos solventes. Geralmente, o fabricante vai recomendar desde 5 até 15, 20 segundos, faça por mais tempo, faça a evaporação por 30 ou até mais segundos. Ou você aplica um jato de ar mais leve e próximo da cavidade, ou você aplica um jato de ar com uma pressão maior, mas aí você afasta um pouco. Após bem executada essa etapa de evaporação dos solventes, partimos para, então, a fotoativação do adesivo. Aqui, outro ponto bastante importante, nós tendemos a acreditar que a camada do adesivo é muito mais fácil de polimerizar do que, por exemplo, um incremento de resina composta. A resina tem opacidade, tem croma,
e o adesivo é uma fina película praticamente incolor. Veja, isso pode ser considerado um erro se você fotoativar por um tempo muito reduzido. Então muita gente pensa assim, se o incremento de resina eu fotoativo numa média ali de 40 segundos, aqui o adesivo 10 segundos já são o suficientes. Inclusive muitas bulas de materiais têm esse tempo de fotoativação. Principalmente se tratando de adesivos simplificados, a fotoativação por um tempo reduzido também é problemática. Existem trabalhos mostrando que quando você estende o tempo, aumenta o tempo de fotoativação para mais de 30, 40, 50 segundos ou até mais, você também favorece a formação de um polímero melhor. Outro aspecto importante é em relação à qualidade do aparelho fotoativador. Você deve sempre procurar ter aparelhos de confiança, que tenham uma irradiância de pelo menos 600, 700, 800 ou mais miliwatts por centímetro quadrado. Naquelas situações em que há uma grande distância da ponta do aparelho até o fundo da cavidade, na qual você, por exemplo, está aplicando o adesivo, você deve aumentar o tempo de fotoativação para compensar a perda de energia que vai acontecer devido a essa distância. E mesmo que você esteja trabalhando com um bom aparelho fotoativador, eu não recomendo que você faça por menos de 40 segundos essa fotoativação do adesivo. E um outro detalhe ainda, se você trabalhar numa área de um molar, como esse exemplo que eu estou mostrando, e a ponta do seu aparelho fotoativador tiver um diâmetro reduzido, um ponto só de fotoativação não é o suficiente. Você terá que fazer múltiplos pontos para englobar toda a área que o adesivo está preenchendo. Finalizada a fotoativação do adesivo, finalizada, portanto, a hibridização da dentina ou o selamento dentinário imediato, nós vamos aplicar agora uma fina camada de resina flow, que deve recobrir toda a dentina. Mais uma vez, a resina flow não vai recobrir as margens de esmalte. Claro, vai acontecer de essa resina escorrer até lá, mas depois nós vamos repreparar, como eu disse. Então você pode aplicar essa resina flow com uma sonda milimetrada, com uma sonda exploradora de forma suave, espalhando sobre toda a dentina, que acabou de ser hibridizada, e o cuidado aqui é não aplicar uma quantidade muito grande, né? A resina flow, ela contrai mais do que a resina convencional, de consistência regular. E essa etapa possui algumas funções. Uma delas é proteger a sua camada adesiva. A camada do adesivo, principalmente aquela obtida a partir de adesivos simplificados, é muito fina. Quando você aplica uma película de resina flow por cima dela, você protege, você inclusive aumenta o grau de conversão da própria camada do adesivo. E outra justificativa, uma das principais para essa etapa de aplicação da resina flow, que nós podemos chamar de resin coating, é permitir que na consulta de cimentação você consiga manipular mecanicamente essa superfície sem estragar, sem expor novamente a dentina. Porque quais são os passos da segunda consulta? Você vai remover a restauração provisória, você vai limpar todo esse preparo, você precisa de condicionar com ácido fosfórico todo a margem do seu preparo, onde existe esmalte, mas no centro dessa cavidade, que é a grande parte dela onde havia a dentina exposta lá depois do preparo, e agora está recoberta pelo adesivo pela resina flow, você precisa de reativar esses monômeros. E como você faz isso? Através de uma asperização com uma ponta diamantada ou através do jateamento com óxido de alumínio. Imagina se o adesivo é o seu substrato de cimentação. Você vai facilmente, com qualquer procedimento, mesmo passando uma cureta sobre essa superfície, você vai remover a camada do adesivo, você vai comprometer a adesão que você realizou. Então, essa resina flow aqui, ela vai garantir que você consiga manipular mecanicamente essa superfície pré-cimentação. Na sequência, é realizada a fotoativação da resina flow. Mais uma vez aqui, não faça por menos de 40 segundos e com múltiplos pontos, dependendo do diâmetro da ponta do seu aparelho. E esse é o aspecto do dente que recebeu o selamento dentinário imediato e o resin coating. Já estamos chegando ao final desse vídeo, eu quero passar dois recados importantes e rápidos. O primeiro deles, na verdade, é um favor, eu te peço para curtir esse vídeo e considerar se inscrever no canal caso esse tipo de conteúdo te agrade. E uma segunda coisa é que essas imagens foram retiradas de um livro que eu escrevi chamado Selamento Dentinário Imediato e Resin Coating. Se você tiver interesse de conhecer mais esse projeto, está aqui na descrição desse vídeo o link para você acessar e conhecer o livro. Finalizado, portanto, o resin coating após o selamento dentinário imediato, perceba que é muito comum observarmos no nosso preparo áreas retentivas, como essas que eu estou delimitando. São áreas côncavas que não podem ser deixadas porque precisamos de um preparo expulsivo devido à necessidade de um eixo de inserção para a cimentação. E antes de moldar, precisamos eliminar essas áreas retentivas. Uma das formas é desgastar aquela parede, dando expulsividade para o preparo, mas claro que isso significa mais perda de estrutura, além da que o dente já experimentou. Uma estratégia que podemos adotar é preencher aquelas regiões retentivas
com resina composta. Eu não gosto de preencher com a resina Flow, que foi utilizado lá no Resin Coating, porque a resina Flow ela contrai muito mais do que a resina composta de consistência regular. Então podemos levar pequenos incrementos, isso melhora a geometria do preparo e você remove essas regiões retentivas, e esse aqui é o aspecto após o preenchimento dessas áreas retentivas. A próxima imagem mostra a fotoativação da resina composta. E logo na sequência, nós podemos recobrir toda a superfície que foi trabalhada com um gel incolor de glicerina e fazer uma fotoativação adicional. E eu já explico qual que é a importância dessa etapa. Nós sabemos que todo material à base de resina, quando em contato com o oxigênio, não se polimeriza completamente. Sempre há a formação de uma fina película chamada de camada inibida pelo oxigênio. Ela é composta por monômeros reativos ainda, que vão comprometer, podem interferir nos procedimentos subsequentes, como de moldagem e principalmente confecção da restauração provisória. E, portanto, quando nós realizamos uma fotoativação através de um gel de glicerina, nós minimizamos, a gente diminui a espessura da camada inibida pelo oxigênio. O intuito é remover essa camada, na verdade. Bom, agora nós vamos realizar o repreparo de toda a margem do esmalte, porque fatalmente escorreu adesivo durante o selamento dentinário imediato e resina Flow durante o resin coating, e nós queremos, de uma maneira ideal, um esmalte completamente livre de resina para que ele seja hibridizado lá na segunda consulta antes da cimentação. Nessa imagem você vê uma ponta diamantada em alta rotação fazendo todo o repreparo das margens do esmalte. O próximo passo seria a remoção do isolamento absoluto, checar o espaço, se há espaço suficiente para restauração, e a moldagem. Mas antes de moldar, nós podemos ainda limpar toda essa superfície com pedra pomes e água por meio de uma escova de Robinson. Isso favorece a remoção também da camada inibida pelo oxigênio. Outros dois procedimentos que podem também ser utilizados é friccionar uma bolinha de algodão com álcool ou também utilizar uma borracha abrasiva de polimento de resina. Tudo isso para remover qualquer interferência da camada inibida pelo oxigênio com o material de moldagem, com o material à base de resina que você utilizará como restauração provisória. Na sequência, vemos o aspecto então do dente que recebeu o selamento dentinário imediato, o resin coating, o repreparo das margens de esmalte e agora sim pronto para moldagem e confecção do provisório, e na segunda consulta a hibridização do esmalte, a preparação dessa superfície para a cimentação. É isso aí. Se você quer saber mais sobre o selamento dentinário imediato, assista a esse vídeo que aparece aqui no card. Um abraço e eu te vejo no próximo vídeo.